Olá, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui com vocês para irradiar saúde de dentro para fora, com a mensagem que vem do coração de Deus direto para os nossos corações. A passagem de hoje encontra-se em Gênesis, capítulo 44, do verso 1 a 13. E nós vamos tratar do perdão e da presença de Deus. Logo depois da vinheta. Eu volto já já. A paz do Senhor, vamos irradiar saúde de dentro para fora com mais uma mensagem vinda do coração de Deus direto para os nossos corações. A passagem de hoje encontra-se em Gênesis 44, do 1 a 13. E nós vamos falar aqui do perdão e presença de Deus. Que o Senhor possa estar me abençoando a cada um que ouvir, que assistir essa live, aonde essa mensagem chegar, que ela frutifique, que seja para a honra e glória do nome do Senhor, que Ele possa estar trabalhando nos corações e que essa live sirva para o crescimento e para a edificação daqueles que ouvem, daqueles que assistem, em suas vidas espirituais, nas suas vidas emocionais, enfim. Porque a palavra de Deus, ela opera em todas as áreas da nossa vida. E é isso que eu desejo, que essa palavra venha nos encher, nos alimentar e nos trazer prosperidade em todas as áreas. Que ela dê frutos excelentes. Essa é a mensagem que Deus trouxe ao meu coração e que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui. Amém? Que o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. A passagem encontra-se em Gênesis 44, de 1 a 13. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: enche de mantimento os sacos destes varões, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca do seu saco. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra de José, que tinha dito: vinda a luz da manhã, despediram-se os varões, eles com seus jumentos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: levanta-te e persegue aqueles varões, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagaste mal por bem? Não é este o copo porque bebe meu senhor, e em quem ele bem adivinha? Fizeste mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhes: por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam os teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do teu senhor ouro ou prata? Aquele dos teus servos com quem for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Aquele com quem se achar será meu escravo, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando no maior e acabando no mais novo. E achou-se o copo no saco de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento, e tornaram à cidade. Essa passagem aqui, para quem não conhece o livro de Gênesis, ou não se atentou, não estudou sobre essa passagem aqui é quando os filhos de Jacó, se você for lá no capítulo 42, Jacó manda os filhos ir à terra do Egito comprar comida. Toda a terra naquele período estava passando por uma escassez de comida, E José havia sido vendido a cerca de 17, aos 17 anos, Ele tinha, se eu não me engano, 17 anos. Ele foi vendido como escravo e passou-se alguns anos e
ele teve um sonho e ele se tornou governador do Egito, né? Porque ele interpretou, na verdade, teve um sonho quando morava com seu pai, mas na verdade ele interpretou o sonho de Faraó, o que o tornou governador do Egito. E só na terra do Egito havia comida, justamente por causa do sonho que José interpretou de Faraó. E como José era governador do Egito, tudo estava sob o domínio dele. Quando os irmãos chegaram para buscar a comida, para comprar a comida, José viu os irmãos e José os reconheceu. Porém, eles não reconheceram José, até porque ele estava muito diferente, né? Era um menino e agora era um homem adulto. Então, os irmãos não o reconheceram, mas José os reconheceu. Mas, no entanto, José não se deu a conhecer. José não se revelou. E o que ele fez? Ele deu comida, né? Ele deu o alimento que eles foram buscar, mas ele impôs uma condição, que eles regressassem de novo com Benjamim. E como é que ele fez isso? Ele os acusou de espionagem. Então, ele astutamente os acusou de espiões e disseram, bem, para vocês provarem que não são espiões, que não vieram aqui me espionar a terra do Egito, vocês levam essa comida aí e depois vocês voltam e traz o irmão mais novo. Enquanto isso, eu vou ficar com o irmão de vocês aqui, que foi Simeão. Então, Simeão. Então, Simeão ficou, né, encarcerado na prisão de Faraó, enquanto os irmãos voltavam à terra de Canaã com os alimentos cedidos por José e teriam que regressar com Benjamim. Então, esse foi o acordo que José fez. E eles foram e depois eles regressaram com Benjamim. E aí José usou de outra artimanha, de outra situação, que é a situação que eu li aqui agora. José manda colocar, né, o copo dele no saco de Benjamim, que era o mais novo, o mais jovem, e depois manda irem lá vigiar, né, abrir os sacos e acusá-los de roubo. E aí, essa passagem, o que eu quero trazer hoje aqui? São duas questões que falam sobre perdão e presença. E na semana passada, nós estávamos orando aqui em casa, fazendo um culto aqui em casa, eu, Júlio e Letícia, e o Júlio falou, traz uma palavra. E eu, sinceramente, assim, não tinha nada no momento, assim, para eu trazer. E, de repente, Deus falou ao meu coração para eu abrir essa palavra. E quando eu abri, Deus foi falando tudo isso que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Eu achei tão tremendo que eu falei, não, a próxima live eu vou compartilhar isso. E, na verdade, Deus continuou ministrando da live da semana passada, que também fala sobre a presença de Deus, né? E aí, o que acontece aqui? Tem duas questões aqui, perdão e presença. Se você for perceber, José aqui, ele não fez essa artimanha para perdoar. Não. José já havia liberado perdão. No momento em que José entregou o alimento e despediu eles, pediu para eles regressarem, né, com o irmão e estava disposto a dar mais alimento, naquele momento ali, José já tinha liberado perdão. Na verdade, José já havia liberado perdão antes mesmo de reencontrar os irmãos. José já tinha liberado perdão. Por isso que foi tão próspero, por isso que tudo que ele botava a mão crescia, abençoava, prosperava, porque José não guardava mágoa, José não guardava vingança no coração. José era um homem cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito de Deus, da presença de Deus. Então, ele já havia liberado perdão, porque se ele não tivesse liberado perdão, ele teria se vingado. E não foi isso que José fez. José não se revelou, mas ele não se vingou. Ele deu o alimento, ele proveu, inclusive colocou de volta todo o dinheiro que eles haviam pago pelos suprimentos, pelos alimentos. Ele não só forneceu o alimento, como devolveu o dinheiro pago pelos irmãos, né? Então você vê claramente que o perdão já havia sido liberado. E aí então, se não é para perdoar, por que José fez esses testes? O primeiro, para trazer de volta Benjamim, e depois o segundo, para ver qual seria a reação diante do
furto, né? Do furto de Benjamim, que não foi Benjamim que roubou nada, né? Então, isso que José fez, ele estava ensaiando ali, ele estava testando, na verdade ele estava testando os irmãos. E aí eu quero chegar no quê? O porquê do teste. O que Jesus queria com esse teste? Qual era a intenção dele em provar os irmãos? Então, vamos aqui no versículo Gênesis, capítulo 44, tá? Aí esse é o capítulo 44. A humildade e súplica de Judá, né? Então, olha o que Judá diz a José na hora que José quer ficar com Benjamim, quer prender Benjamim. Então disse Judá: que diremos, meu senhor? Que faremos e como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teu servo. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Então aqui Judá, né, entra agora dizendo que eles não tinham explicação, eles não sabiam o que falar, o que explicar, o que dizer. E aí ele diz, mas ele disse: longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para o vosso pai. Nesse momento Judá tremeu, tá? Porque o que ele falou aqui? Ó, aquele que roubou vai ficar como meu servo. E vocês que não roubaram, vocês podem ir. Podem ir, porque vocês não fizeram nada, então vocês estão liberados. Mas Benjamim fica. E nesse momento Judá, né, entrou em pânico. Como assim Benjamim fica? E aí Judá vai narrar aqui, do 16, do 18 em diante, Judá vai narrar tudo o que aconteceu com relação ao passado, quando eles venderam José e entristeceu o coração de Abraão. Então Judá começa a narrar para ele tudo que eles causaram o pai e a tristeza e o quanto Benjamim era importante para o pai, quanto Benjamim era tudo para o pai. E aí nós vamos agora aqui no 30, tá? No Gênesis 44, 30, e que ele fala assim: agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai e o moço não indo conosco, com a sua alma estará atada como a alma dele. Então ele fala para José, né, que o pai vai morrer, que o pai não vai resistir se Benjamim não voltar. E aí ele se oferece para ficar. Então, se você for aqui agora, na passagem que diz, aqui ó, cadê? Então José, 45, no versículo 45. Então José não se podia conter diante de todos que estavam com ele, e chamou: fazem sair daqui a todo varão, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E por que José se deu a conhecer aos seus irmãos? Por que José se revelou aqui? Porque Judá se oferece para ficar no lugar do irmão, né? Então Judá, aqui no decorrer desses versículos, a humildade e súplica de Judá. Eu não vou ler todos porque é muito longo, né? Então toma muito tempo da live, mas depois vocês dão uma estudada aqui. E aí Judá vem aqui e pede o quê? Para ficar no lugar de Benjamim. E aí é quando José, né, no capítulo 44, 16 e 17. Então disse Judá, que foi o que eu li. Agora Gênesis 44, 33. Agora, pois, fica teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, que suba o moço com seus irmãos. Então Judá aqui, o que ele faz? Ele suplica para ficar no lugar de Benjamim.
E nesse momento, o que José vê? José vê o sincero arrependimento. José vê que os irmãos mudaram, que estão dispostos a dar a própria vida agora pelo irmão menor. E aí, por que José fez? Qual foi a intenção desse teste? Foi justamente conceder a eles a sua presença. O perdão ele já havia liberado. O perdão ele já havia dado. Ele despediu com comida, ele deu o que eles queriam, ele não se vingou, ele teve a oportunidade de se vingar, mas não se vingou. Então o teste agora era para quê? Se não era para perdoar. O teste era para conceder a sua presença, para estar com eles. Então vamos lá agora no que diz Gênesis 45, 34. Que agora eu ajeitei aqui, não está mais atrapalhando a leitura. Estava difícil aqui de segurar as coisas e o negócio voando, mas agora tá ok. Vamos lá. Gênesis 45, 3 a 4. E disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmos diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Aí em Gênesis 45, 9 a 10 agora. Apressai-vos e subi a meu pai, e dize-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim. Tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, as tuas ovelhas, as tuas vacas, e tudo o que tens. O que José queria com esse teste era dar mais do que o perdão. José queria fornecer a ele a própria presença dele, o abrigo debaixo das mãos dele. José agora era o homem mais poderoso do Egito. Ele estava assim, tudo estava sob o domínio e o comando dele, dado por Faraó. Então era o segundo homem mais importante do Egito. Nada acontecia no Egito sem que passasse pelas mãos de José. E olha só o que ele queria aqui. Ele queria agora, com todo esse poder, cuidar dos irmãos. Trazer para perto. É o que ele fala aqui. Traze para perto de mim. Então o que José queria era ver se os irmãos agora eram merecedores da sua presença. Eram merecedores de mais do que o perdão, mas a presença constante dele e de todas as bênçãos que viriam com ele. Imagine, ninguém tinha comida na terra do Egito, ninguém, a comida estava toda nas mãos de José. Toda a fartura, toda a riqueza, tudo estava nas mãos de José. E ao trazer os irmãos para perto dele, ele cuidaria, ele daria o quê? Vamos ver o que diz aqui em Gênesis 45, 17 e 20, que é muito tremendo. E disse Faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei isto, carregai os vossos animais, e parti e tomai a terra de Canaã, e tornai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis a fartura da terra. A ti, pois, é ordenado: fazei isto, tomai vós da terra do Egito carros para os meninos, para as vossas mulheres e para os vossos pais, e vinde. E não vos pese coisa alguma das vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. Olha que coisa tremenda. Então, quando a gente vai lá naquela passagem que o Senhor fala: e comerás o melhor desta terra, você só pode comer o melhor desta terra se você estiver abrigado, se você estiver debaixo da autoridade do dono, de quem governa a terra e de quem tem o alimento.
né? Então, se você estiver com a presença de Deus, você vai comer o melhor dessa terra. E aqui José representava isso. Ele representava a presença, a proteção, a guarda, o suprimento, né, das necessidades, o melhor daquela terra. E era isso que ele estava disposto a dar para os irmãos. Mas ele primeiro queria saber se os irmãos eram merecedores. Lembra, a palavra de Deus nos ensina, gente. Não dai pérolas a porcos. Não é porque você liberou perdão que você tem que dar o melhor para o perdoado. Né? Porque muitas vezes a gente vai liberar perdão sem nem a pessoa ter pedido perdão. Isso é o correto. Né? Então, independente das pessoas às vezes pedirem perdão ou reconhecerem os erros, você já perdoou. José já havia perdoado os irmãos muito antes daquele dia ali. Se você for ver toda a história de José, você vê que antes daquele dia ali, José já havia perdoado os irmãos. Entendeu? Porém, o melhor dessa terra, aquilo que você tem de melhor, você dá a quem merece. Porque o Senhor nos ensina a não dar pérolas aos porcos. Né? Então você não vai pegar a sua presença, tudo que você tem de melhor e dar para uma pessoa que não é merecedora, que não vai dar valor. E foi isso que José fez. Ele testou, ele provou os irmãos para saber se os irmãos estavam aptos, né, a permanecer na presença dele, se eram dignos da presença dele, de todo o cuidado que ele ia dar. E aí o que acontece? As pessoas confundem o perdão com presença de Deus. O Senhor, ele perdoa, né, através do arrependimento e da morte vicária de Cristo. Você alcança o quê? A salvação, o perdão e a salvação. A salvação é um dom imerecido, é pela graça. Então você se arrepende e por meio da morte vicária de Jesus, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, você alcança a salvação. Você alcança mediante a graça. Mas e a presença de Deus? Porque as pessoas acham que o fato de alcançarem o perdão e o fato de estarem salvas são cheias do Espírito Santo. Ser perdoado e alcançar a salvação não significa necessariamente ser cheio do Espírito Santo, estar cheio da presença de Deus. Não significa necessariamente isso. Então, as pessoas confundem. E aí, o que vai fazer essa diferença? Tá bom, Angélica, então o perdão é uma coisa, a presença de Deus é outra. E onde a gente vê essa diferença? Ué, quantas pessoas você conhece hoje na sua igreja, no seu bairro, na sua família, que são como Paulo, Esther, Ruth, Pedro, que são pessoas que, quando chegam, algo acontece, que quando liberam uma palavra, a cura, a libertação, né? Que quando dão um aconselhamento, famílias são restauradas. Então, existem aquelas pessoas na igreja que elas fazem a diferença tanto dentro da igreja quanto aqui fora, quanto no mundo. Elas fazem a diferença, é visível que tem algo diferente nelas. E existem aquelas pessoas dentro da igreja, né, que estão lá, fazendo suas orações, frequentando, né, todos os cultos, buscando em casa, buscando viver uma vida em retidão, apartar-se, né, daquilo que é abominável ao Senhor, apartar-se do pecado. E qual é a diferença dessas pessoas para as que fazem coisas que nem todo mundo faz? A diferença é justamente a presença de Deus. Ambas têm o perdão, ambas têm a salvação, mas quantos estão cheios da presença de Deus? Quantos? E você vê isso claramente, claramente. Aqueles que fazem a diferença, tanto dentro da igreja quanto fora, e aqueles que não fazem diferença. Que ele estar na igreja ou não aparecer no culto não vai fazer muita diferença, porque ele não é útil. Ele não é útil para Deus. E aí nós vamos lá naquela passagem, porque muitos são chamados em 22, né? Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então eu vou explicar agora o que eu estou falando aqui, se você ainda não entendeu.
Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então, muitos são chamados, isto é, convidados à salvação. Convidados a aceitarem Jesus. E aí alguns não querem. Eles recusam esse convite. Eles não querem se arrepender e nem querem abrir mão de continuarem, né, vivendo a vida que vivem. Aí você faz esse convite e muitos aceitam o convite, se arrependem e aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. E passam então a ter uma vida separada, isto é, uma vida, né, onde você abre mão de tudo aquilo que a Bíblia condena, né, daquilo que é abominável ao Senhor, você começa a se separar dessas coisas, abre mão disso tudo e começa a ter uma nova vida com Cristo. Então, uns aceitaram, né, o convite da salvação e outros não aceitaram. Aí tem uma terceira classe. A terceira classe é aquela que, além de aceitar o convite da salvação, ela aceita o convite ministerial. É o convite para trabalhar para o reino de Deus. Para deixar Deus fazer na sua vida o que tiver que ser feito, para depois fazer através da sua vida. E aí é isso que separa essas duas classes. De você ver um que faz muita falta e um que não faz muita diferença dentro da igreja. Embora ambos possam estar salvos, um é útil nas mãos de Deus e o outro não é. O outro está satisfeito com a salvação e ponto final. Né? Tá bom para mim, tô bem, tá tranquilo aqui. Esse negócio de ministério eu não quero não, esse negócio de ficar trabalhando para Deus eu não quero não. Né? E aí o que vai acontecer? Vamos lá. Em Isaías 6:8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, quem dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então esse aqui é o terceiro convite. Né? Então, o segundo convite. São dois convites. Né? Alguns recusam os dois, uns aceitam um e uns aceitam os dois. E esses que aceitam os dois convites, eles vão ser cheios do Espírito Santo, eles vão ser cheios da presença de Deus. Por quê? Porque não tem como você trabalhar para Deus sem Deus. Né? Não tem como você suportar estar na obra de Deus, suportar a carga, que não é fácil. Não é fácil. Logo assim que eu me converti, eu passei muito tempo, Deus, né, querendo me usar, me dando palavra, me dando sonho, me dando revelação. E cadê que você aceita o chamado ministerial? É difícil, porque ainda mais um chamado, né, em que Deus vai te levantar para não só para consolar, não só para aconselhar, mas para exortar também. Né? Então, coisas que Deus vai te dar, que Deus vai te mostrar, que Deus vai te revelar e que muitas vezes Ele quer que você vá lá e fale. E as pessoas elas só querem ouvir. Ah, essa igreja vai encher. Ah, Deus vai te abençoar. Ah, você vai ser próspero. Ah, olha, Deus disse que vai fazer e acontecer na sua vida e através da sua vida. Só que Deus não fala só isso. Né? Vai lá ver em Jeremias, Isaías, o que eles pregavam. Qual era a pregação antes dos 70 anos de cativeiro na Babilônia? Então, qual era a pregação de João Batista, que teve a sua cabeça decepada? Então, não é fácil você aceitar. Né? Muitas vezes é mais fácil ficar só com a salvação. E aí você fica ali quietinho, aguardando só a volta de Jesus. Mas aí, cadê a presença de Deus? Cadê o melhor dessa terra ainda? Que Ele fala que Ele vai dar o melhor daqui ainda. Você vai ter o melhor aqui, não só quando subir. Por quê? Porque quem está sob a presença de Deus, com a presença de Deus, debaixo da onipotência da mão de Deus, vai ter o melhor ainda aqui. Mas tem as dificuldades. Eu me lembro também, até aqui no início do canal, o Senhor me pediu para fazer esse canal aqui já tem 8 anos. 8 anos. Mas não é fácil, não é fácil. Essa semana, há um mês atrás mais ou menos,
né? Eu respondi um comentário, sabe? A pessoa perguntando assim, como assim Deus falou, Deus fala? Que negócio é esse de Deus fala? E aí você vai lá com toda a paciência, com toda a tranquilidade. Olha, Deus fala assim, assado, através de sonho, através da palavra, através... Dei um testemunho tremendo, né? De como Deus falou comigo e com meu marido simultaneamente. Vou trazer esse testemunho aqui da saída dele da empresa, quando ele saiu da empresa. Dei um testemunho de como Deus falou. Aí depois a resposta a minha resposta, né, que foi uma resposta só esclarecendo, dizendo como Deus fala, né? A resposta da pessoa foi o seguinte: vocês são tudo loucos, uns lunáticos, uns doentes, né? Que Deus falou, você acha que Deus vai falar, vai se dignar a falar com a gente? Sabe? E metendo o sarrafo. E aí você tem que ir lá de novo, sabe? Responder toda aquela afronta, todas aquelas ofensas de uma pessoa que nem te conhece, nem sabe da sua história, e te chamando de lunática, de doida, de fanática, sabe? E aí você vai lá e responde. E aí de novo, com a mesma paciência. Aí você fala, ai, Angélica, mas com paciência, sabe por quê? Porque você pode alcançar. Se eu for para cima dele do mesmo jeito que ele veio para cima de mim, que mudança há em mim? O que Jesus fez na minha vida de diferente? Nada. Né? Lembra da palavra que eu dei aqui sobre ação e reação? Eu não vou ser a reação a uma ação ruim, mas eu vou causar uma reação à minha boa ação. Ou pelo menos tentar. E foi o que eu fiz. E aí eu falei de novo, olha, o fato de você discordar de mim não faz com que eu diga que você é um lunático. Eu não vou chegar aqui e xingar e te ofender e te humilhar porque você pensa diferente de mim, porque você não tem a mesma fé que eu. Eu apenas respondi a sua pergunta, e de forma muito educada e de forma muito atenciosa. Agora, se você não está disposto a conversar, a dialogar de uma forma respeitosa, respeitando a minha fé, respeitando o meu posicionamento, assim como eu respeito o seu, né? Então, eu vou encerrar o nosso assunto por aqui, né? Eu encerro aqui. Aí encerrei, porque eu não vou ficar batendo boca. Não vou ficar batendo boca, né? Simplesmente encerrei. Então, eu vou encerrar o nosso assunto por aqui, porque embora você não acredite, né? Eu tenho coisas muito importantes para fazer, e uma delas é continuar falando com Deus, né? Então, eu encerro por aqui o assunto. E fui cordial e encerrei o assunto, porque eu também não vou ficar dando corda, né, para quem não quer saber de Deus e para quem fica ofendendo o povo de Deus. Mas você tem que ouvir tudo aquilo, ser chamada de louca, lunática, doente, sei lá mais o que, débil mental, entendeu? E tem que ouvir tudo isso, ó, na maior mansidão e dando as respostas, pedindo ao Senhor para te usar, para dar alguma resposta que de repente vai alcançar aquela alma, né? Olha o desgaste emocional. Olha o desgaste físico. Olha eu ali no meu tempo ali para responder aquilo, né? Isso é o quê? É o eis-me aqui, envia-me a mim. E aí você acha que se você não está disposto a fazer nada disso, Deus vai te encher da presença dele? Deus só vai te encher da presença dele se você for útil a ele. Se você não for, ele não vai. Não vai te encher. Ele vai te encher para quê? Né? Então, no outro dia também eu recebi uma equipe Semeando Vida, uma vez aqui há muitos anos, eu recebi eles aqui em casa. E aí, de repente, a líder deles começou a chorar. E eu perguntei, nossa, o que foi que você está chorando? O que aconteceu? Eu falei alguma coisa? E ela chorou que ela estava emocionada. Eles tinham acabado de passar um período, né, em missão em algum estado do nosso país. Não me recordo qual estado, mas assim, em situação muito precária, né? Tendo que tomar banho de balde no quintal, com uma cerquinha que não tapava quase nada, né? Imagine, uma senhora tendo que tomar banho à noite num quintal de balde, água fria, gelada, né? Comida escassa, tendo que comer o que tinha ali, né? Na casa daquela família, porque eles estavam fazendo a obra. E passaram-se por muita necessidade nesse período que eles estavam fazendo ali aquela obra missionária.
E logo após aquele período, eu não sei se eles vieram direto para cá, chegaram aí para casa e depois vieram para cá, mas eu sei que eles vieram para cá. E quando chegou aqui, né, todo conforto, comida, né, farta, banho quentinho, né, enfim, lugar confortável para dormir, uma casa enorme com jardim, sabe? E ela começou a chorar. E ela falou: ai, Angélica, na obra de Deus é assim, né? Tem horas que Deus nos leva para lugares difíceis, áridos, que a gente passa por muita privação, por situações, e de repente ele nos põe assim num palacete desse, né? Ela chamou na minha casa de palacete. Aí de repente ele põe a gente assim num palacete desse, com tudo de bom, do melhor. Servir a Deus é maravilhoso. Então olha só, ela vendo a beleza, né, de Deus colocar na dificuldade, mas depois Deus dá um refrigério, né? Então Deus vai alternando, você vai estar nas dificuldades, daqui a pouco você tem um refrigério para continuar, né? Tem horas que ele vai dar o melhor da terra, é promessa dele, mas é promessa para aqueles que são úteis, que ele pode contar, que diz: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Então vamos ler Mateus para a gente ir para o encerramento, né? Mateus 25, 13 a 30, tá? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai-o, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, olha o que ele fez, com medo do que ia acontecer, ele enterrou o talento, né? E não é o que muita gente tem feito? Com medo de entregar algo que ninguém quer ouvir, porque antigamente era assim, né? A pessoa vinha lá, o súdito de um rei,
manda lá o recado, vai lá e diz aquele rei isso. Aí ele chegava lá, o rei não gostava do que ouvia e matava o pobre do homem que foi lá entregar o recado, né? Enfim, o carteiro paga pelo aquilo que entrega, pela correspondência que entrega, né? Então, e com a gente é assim. E com a gente é assim. Dependendo do que Deus dá pra gente, dependendo do que Ele manda fazer, vão querer decepar a nossa cabeça. Vão querer decepar a nossa cabeça, né? Dependendo do que você vai falar, é demônio. Vão dizer que é demônio, né? O demônio, é a oração contrária, porque só querem ouvir bênção. Só querem ouvir bênção. E aí quando você vai lá com uma palavra mais dura, uma palavra de exortação, vinda de Deus, para ajudar a pessoa, para ajudar na obra, é demônio, né? Por quê? Porque não é uma palavra agradável de ouvir. E se não é agradável de ouvir, não vem de Deus, né? Eu fico imaginando Jeremias, Isaías, né? Todos os profetas lá do Antigo Testamento, Abacuque, todos esses aí, a situação deles, né? João Batista, cabeça servida numa bandeja, né? Porque falou que não queriam ouvir, né? E aí o que acontece? Por medo, se eu fosse me atemorizar, né? Ai meu Deus, o que vão falar de mim nas lives, o que vão botar nos comentários, vão falar do cabelo, vão falar da maquiagem, vão dizer que eu errei nisso, vão dizer que eu leio mal, vão dizer que não... Se eu for me preocupar com todas as pedras que vão ser atacadas, que podem vir a ser atacadas, eu não vou multiplicar aquilo que Deus colocou na minha mão, eu vou enterrar. E tá cheio de gente aí fazendo isso, cheio de gente, né? Que Deus deu um talento, esperando que multiplique, para aí ele dar dobrado, e aí depois ele dá dobrado, e depois ele dá dobrado, e depois ele... E aí é o Deus da multiplicação. E aí você vai entender o que é ser cheio do Espírito Santo, né? Que foi a passagem, foi algo que eu trouxe na semana passada também, quando Eliseu pediu porção dobrada do que Elias tinha. Elias já não tinha pouca coisa, né? E Eliseu ainda pediu porção dobrada e Deus deu. Deus deu. Por quê? Porque vai usar, não vai enterrar. Porque está disposto a ter a cabeça, se for necessário, entregue numa bandeja. Então Deus vai dar muito para esses. Então é por isso que a gente vê uma diferença enorme. A gente vê pessoas na igreja cheio do Espírito Santo, como eu dei o testemunho daquela vez que eu passei, toquei no homem, comecei com a minha mão, o fogo na minha mão e acordei falando em línguas só de ter tocado. Hoje, as pessoas acham que é só no passado, Pedro, Paulo, não, hoje. Um homem cheio do Espírito Santo, por quê? Porque Deus deu um talento, ele não enterrou. Aí Deus deu 2. Ele não enterrou, Deus deu 4, ele não enterrou, Deus deu 5. Quando vê, tá cheio do Espírito Santo. Tá cheio da presença de Deus. Para fazer cada vez mais a obra de Deus. Né? Então, aqueles, como o envia-me a mim, né? Eis-me aqui. O eis-me aqui é o quê? Se deixar tratar. Para quê? Envia-me a mim. Para ser usado. Né? Para ser usado. E aí, quando você se deixa tratar, Deus já te enche. E aí, quando você faz ser usado, ele te enche mais ainda, porque você precisa suportar as afrontas, precisa suportar as pedras, precisa suportar as Jezabels que tem por aí, né? As Salomés, enfim. Precisa suportar. E ele te enche. Então, a minha pergunta hoje é: você quer só o perdão de Deus ou a presença de Deus também? Né? Então, a questão hoje é essa. Há um convite. O Senhor tem feito um convite. Muitos são chamados. Alguns não querem nada. Outros só querem a salvação. E outros querem tudo. Tudo que o Senhor tem para dar. E, se possível, porção dobrada. Que nem Eliseu. Né? Se possível, porção dobrada. E é a esses o Senhor dá e dá muito. Então, se você não está fazendo diferença na sua igreja, se você não está fazendo diferença no mundo, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu condomínio, no seu meio familiar, se você não está realmente fazendo a diferença, é porque você está pedindo muito pouco, você está se contentando com muito pouco de Deus. Você está enterrando aquele um talento que Deus te deu.
A hora que você tirar o temor, a hora que você estiver disposto a passar pelo que tiver que passar, para que o reino de Deus avance, para que a palavra do Senhor seja proclamada, para que almas sejam alcançadas, você vai pegar esse talento e vai multiplicar. E aí Deus de 2 vai transformar 4, vai transformar 6, vai transformar 12. E aí quando você vê, você está fazendo uma enorme diferença. Você está sendo útil nas mãos de Deus. Então essa é a diferença daqueles que você não vê, né, utilidade. Estão na igreja, você olha, a vida é reta, né? Você não tem o que falar muitas vezes daquela pessoa, é uma pessoa correta, se aparta, né, dos pecados, se aparta daquilo que Deus abomina, aceitou Jesus verdadeiramente, se arrependeu da sua vida de pecado, mas ela não passa disso, não passa disso, né? É uma pessoa que você não vê mover de Deus através da vida dela, né? Muitas vezes você até vê o mover de Deus na vida dela, mas através da vida dela não. Por quê? Porque ela está enterrando o talento, né? Então, se você se encontra nessa posição, eu clamo agora que o Senhor te dê, né, uma unção de ousadia. Eu clamo que o Senhor te cubra agora, te encha, te dê ousadia, te dê uma unção assim tira todo o temor, tira tudo aquilo que te prende, vai tirando todas as amarras, quebra as correntes, tira tudo que o inimigo tem colocado na tua frente para que você não avance, para que você não faça diferença, para que esse talento que Deus te deu seja desenterrado. Agora, hoje, em nome de Jesus, desenterre esse talento e começa a multiplicar. Começa a fazer a diferença, onde quer que você esteja, para a honra e glória do nome do Senhor. E quando você pegar esse teu um talento e conseguir transformar ele em 2, você multiplicar, você vai começar a ver o mar se abrir e Deus vai te dar o melhor desta terra hoje. Porque o melhor, seja aqui ou lá, é a presença de Deus. É a presença de Deus, né? E foi isso que José deu aos irmãos. Ele perdoou e depois ele concedeu a presença dele, dando para os irmãos o melhor dessa terra, né? Da terra do Egito que havia naquela época. E hoje o Senhor tem muito para nos dar, tem muito para nos encher. A presença do Senhor é maravilhosa. Moisés desceu do monte com o rosto resplandecendo. Resplandecendo. Olha a presença de Deus, né? E Deus quer te dar isso. Mas você precisa ter um passo de ousadia, né? Você precisa estar disposto a enfrentar, como Davi, leões e ursos e Golias todos os dias. Todos os dias, né? Mas o Senhor estará com você. A presença dele estará com você. E você vai sair vitorioso, assim como Davi. Amém? Gente, agradeço até aqui, agradeço ao Senhor por essa passagem, né? Enfim, ficou enrolado um pouquinho aí no início, porque a Bíblia se perdeu aqui por causa do vento, mas enfim, conseguimos aí dar seguimento e eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui, ao Lucas, a Bia, né? Enfim, Silmara, gente, Mara, beijo! Gente, muito obrigada pela presença de vocês, que o Senhor continue abençoando. Quem não me segue, vai aí em cima, segue, bota aí seguir. E no link da bio também tem todas as minhas redes sociais. Essa live aqui eu posto toda terça-feira, eu tô gravando agora, né? Tô fazendo ao vivo agora. Terça-feira que vem ela vai estar no meu canal do YouTube, editada, toda bonitinha, tá? E toda sexta-feira, isso é amanhã vai ter vídeo novo no canal. Amanhã o vídeo que eu vou postar é o testemunho, é o Nasce uma Princesa. Esse vídeo eu tô com a minha filha Letícia e é o testemunho do nascimento dela e da cura, né? Do milagre que nós vivenciamos na saúde dela, que Deus deu uma cura. Então tem como ela veio, né? Como que se deu a vinda da Letícia e também a cura dela. Amém? Agradeço a vocês que estiveram comigo aqui. A gente vai se falando aí. Até semana que vem, na próxima live, quarta-feira às 19 horas,
com mais uma mensagem do coração de Deus para os nossos corações. E vamos irradiar a saúde de dentro para fora, cheios da presença de Deus. Amém? Um grande beijo, a paz do Senhor.